Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Vamos para mais uma aula de indução e indutância. Nessa aula vamos abordar os conteúdos de circuito RL, desculpe. Vamos resolver o circuito RL. Vamos falar como é que é a energia magnética e a densidade de energia. Além disso, vamos definir o conceito de indutância mútua e associação de indutores, beleza? Lembrando que essa aula é para o curso de Física 2 de nível superior. O livro texto adotado é o Fundamentos da Física, volume 3. Então, circuito RL. Então, um circuito RL, como o nome já sugere, ele vai ser uma fonte, tá? Que pode estar conectada, que vai estar conectada a um circuito, a um resistor e a um indutor, RL, beleza? Então aqui você tem uma chave em que você pode fechar o circuito em A e você vai ter, né, o circuito com a fonte, o resistor e o indutor, e você pode fechar em B, que você vai ter só o indutor com o resistor, beleza? Inicialmente vamos fechar a chave em A, tá certo? E aí fechando a chave em A, a gente pode aplicar a lei das malhas para obter essa seguinte equação, né? Passando pela malha, começando aqui, a corrente vai ser nesse sentido, então eu vou passar pelo resistor, tem um decaimento de menos RI, vou passar pelo indutor, a gente viu que a tensão, né, é o LDI/dt, como eu estou passando no sentido eu tenho uma queda também, então menos LDI/dt, e quando eu chegar aqui eu vou passar da parte negativa, né, do polo negativo para o polo positivo, então eu vou ter um ganho de epsilon. Então, esse aqui, né, é uma EDO de primeira ordem não homogênea, uma EDO na corrente não homogênea. Então, para resolver essa EDO, a gente vai saber como é a corrente em função do tempo varia nesse processo. Então, para resolver, a gente tem que separar, né, as integrais. Então, d e dt, eu vou deixar isolado, dividindo tudo por L. Então, eu passo esses dois para o outro lado, para ficar positivo. Então, fica di dt mais R sobre Li igual a epsilon sobre L. Tudo que tem para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, vai ficar di dt é igual a epsilon menos Ri sobre L. Tá? Somando. Então, eu vou jogar o epsilon menos Ri para cá. Tá? E o pode ser com L também. E o dt para o outro lado. Vou integrar dos dois lados. Tá? E aí, para resolver essa integral em I, eu tenho que fazer uma substituição. Vou chamar isso aqui de U. Então, o du vai ser menos R di. Você substitui. Tá? Você vai integrar de 0 a t. Tá certo? E de 0 até a corrente final, beleza? Então, a integral, você resolver isso aqui, vai ser a integral do ln, né? O L sai, o R, o menos o R, quando vir para cá, vai sair, então vai ficar menos L sobre R, integral de du sobre U, que dá o ln, integral do ln, mas quem é o U? É o epsilon menos Ri, de 0 a I, e do outro lado é T, tá? Então, resolvendo isso aqui, pouco de manipulação, nada demais. A gente vai ficar a integral quando o I for I, vai ficar menos epsilon Ri, e quando o I for 0, vai ficar só o epsilon. O ln disso tudo, né, vai ficar o epsilon Ri sobre epsilon. O menos LR passa para o outro lado, menos RL sobre T. E aí, para tirar o ln é o log na base E, então vai ficar exponencial de menos R sobre L igual a epsilon menos Ri sobre epsilon. Né? Resolvendo aqui, tá? Só uma questão de manipulação, a gente fica que epsilon menos Ri é igual a epsilon exponencial de menos R sobre LT. Então, o I dt isolando vai ficar o epsilon sobre R, 1 menos exponencial de menos R sobre LT, tá? Beleza? De modo que
isso aqui mantém a unidade de corrente, né, que é tensão por resistência, então tá ok. Quando T for 0, isso aqui é 1, então inicialmente não tem corrente, logo no início não tem corrente. E quando T for para infinito, quando T for para infinito, depois de muito tempo, o indutor ele vai passar uma corrente de εr. Ou seja, no início o indutor ele funciona como uma chave aberta, tá? E depois de um longo tempo ele funciona como um fio liso. Então ele não apresenta mais nenhuma queda de potencial, beleza? Então, uma coisa importante também que a gente pode definir, assim como a gente definiu no circuito RC a nossa constante de tempo, nesse caso a constante de tempo é chamada de constante de tempo indutiva e é definida para ficar T sobre o tau L. Então, o tau L seria o inverso de R sobre L, né? Então, seria L sobre R, seria a nossa constante de tempo indutiva. Note que se você quiser saber como é a tensão no resistor em função do tempo e no indutor, basta você colocar no resistor a tensão em R é o R vezes I. E a tensão no indutor seria o L dI dt. Beleza? Então você pode colocar aqui o R é o I e o V de L é o L dI dt, então você derivaria isso aqui, ficaria simplesmente como um L epsilon, tá? O menos cancela com menos, então epsilon exponencial de menos T sobre tal L, e no resistor a tensão varia no tempo como epsilon, 1 menos exponencial de menos T sobre tal L. Note que para qualquer instante de tempo, a tensão no resistor mais a tensão no indutor sempre dá a tensão da fonte. Beleza? Em qualquer instante de tempo, essa soma é sempre a tensão da fonte. Tranquilo? Vamos calcular agora como é que seria a energia armazenada, né, no indutor. Tá, só para mostrar, né, a corrente ela é um crescimento, né, exponencial que decai, né, para assim, ter uma mudança de concavidade, porque ela assintota o valor de epsilon sobre R. É como se o indutor, depois de um certo tempo, não existisse, né? Virasse um fio liso. Então vamos calcular essa energia, né, armazenada no indutor. E aí essa energia magnética pode ser calculada da seguinte maneira. Então, a energia magnética é a densidade de energia, considerando aqui só o indutor, o resistor e a fonte. A gente já fez pela lei das malhas isso daqui, a gente já chegou no nosso resultado, mas eu não quero resolver esse EDO. Eu quero multiplicar por I para saber a energia, porque epsilon vezes I dá a unidade de potência, e potência tem a ver com energia. RI quadrado tem a ver com potência também, e potência tem a ver com energia. Então, multiplicando tudo por I, o εi seria a potência fornecida pela bateria. O RI quadrado seria a potência dissipada no resistor. Então, o LI... Opa, desculpa, ficou dt. Não é dt, né? É o... Vou apagar aqui. É o DI dt, né? DI dt. Então, esse termo aqui, o LI dt, seria a potência no indutor. Então, se eu tenho a potência no indutor, eu posso saber a energia no indutor. E a energia no indutor é a energia magnética, é o que tem a ver com o campo magnético. Então, a energia no indutor, partindo da definição de potência, que é energia por tempo, a potência du/b dt seria o Li di dt. Né? Os matemáticos me perdoem, mas você pode cancelar o dt com dt, mas não é bem assim. Mas funciona para a gente, tá?
para os físicos funcionam. Então, eu vou ficar com DU é igual a LI DI. Integrando, eu vou ficar aqui a energia magnética é U, e no outro lado vai ficar o LI DI. E aí, integrando isso aqui, vai dar LI quadrado sobre 2. Então, isso seria a energia magnética, né, no indutor. Note que isso é análogo, né, ao caso da energia do campo magnético, né? Você teria o Q ao quadrado sobre 2C, por exemplo, tá? Só que o indutor está em cima e a indutância está em cima e a capacitância estava embaixo. E a carga seria um análogo com a corrente, beleza? Tranquilo? E aí, se eu tenho a energia magnética no indutor, Li quadrado sobre 2, eu posso também calcular a minha densidade de energia, que é energia por volume. Tá? No caso elétrico, a gente chamou de μE. Nesse caso aqui vai ser o nosso μB. E aí eu vou fazer como exemplo para calcular a densidade de energia, por exemplo, do solenoide, mas sem perda de generalidade, ele serve para qualquer dispositivo, né, indutivo. Então, só por definição, a gente vai definir para o indutor, né, que o Nzinho é o número de espira por comprimento e o B é a energia por volume. Então, a gente pode pegar aqui o elemento de energia por elemento de volume, vai dar a densidade de energia magnética. Então, para fazer o caso do solenoide, basta a gente calcular quem é a energia, né, do magnética. A gente já sabe que é o Li quadrado, isso não muda, sobre 2. E o volume no solenoide seria o volume de como se fosse um cilindro, né? A área da base vezes o comprimento, que eu vou chamar de L, tá certo? A gente calculou na aula anterior quem é a indutância do solenoide, que era o μ0 n ao quadrado a Li, né? Não, na verdade, a indutância era μ0 n ao quadrado a L. Com esse i ao quadrado, repito aqui o a ao quadrado, o 2 vai estar multiplicando aqui 2AL, cancelo o AL com AL, só sobrou que é o μ0 n ao quadrado i ao quadrado. E o que que lembra um pouco do conceito de campo magnético do solenoide, que o campo solenoide é μ0 n i, né? É um campo uniforme. Para ficar tudo ao quadrado, então eu preciso multiplicar aqui em cima por μ e embaixo por μ. Então vai sobrar μ ao quadrado, nzinho ao quadrado, i ao quadrado, sobre 2 μ0, onde é a permeabilidade magnética. E μ ni é o campo magnético do solenoide. Se você um módulo, né, do campo magnético solenoide. Então, como está tudo ao quadrado, então isso aqui daria um módulo ao quadrado. Então, daria um módulo ao quadrado de B sobre 2 μ0. Tá? Essa é a resposta final. Que independente de para qual indutor você resolva, o resultado que você vai chegar, ele só depende do módulo do campo magnético quadrado, que é exatamente análogo ao caso da densidade de energia elétrica, que a gente achou que era o módulo de E ao quadrado, ε0 sobre 2. Lembra que eu já tinha discutido, né? Quando o ε0 está em cima, o μ0 está embaixo. Então, é análogo ao caso elétrico. Então, a densidade de energia seria o módulo de B ao quadrado sobre 2 μ0, independente da forma do indutor. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Qualquer coisa deixa nos comentários. Procura. Se está gostando, deixa o like e não esquece de compartilhar aí com os amigos. Beleza? Então vamos para a última parte desse capítulo, que é falar sobre indutância mútua e rapidamente falar de associação de resistores. Associação de resistores não, associação de indutores. Então, em indutância mútua, a gente já viu a autoindução, é quando no próprio indutor a corrente está variando, ele mesmo provoca uma força eletromotriz em si mesmo, né? A indutância mútua já é um pouco diferente. O que é a indutância mútua? Vamos imaginar dois indutores
tá? Vou pensar aqui a bobina 1 e a bobina 2. A bobina 1 ela tem N1 espiras e ela gera um campo B1 e por ela passa uma corrente 1. Na bobina 2, ela tem N2 espiras e por ela passa um campo B2. Beleza? De início, apenas na bobina 1 está ligada a uma fonte. E aí, só a bobina 1, a priori, pode variar a priori a corrente. E aí, o que acontece? Como a corrente vai estar variando, podendo variar na bobina 1, além da autoindução que vai ter, ela vai gerar um campo nessa corrente, ela gera um campo em que passa pelas espiras da bobina 2. E aí, por esse campo ele está variando aqui, o fluxo vai estar variando em 2 devido à variação do fluxo em 1. Consequentemente, né, uma espécie de terceira lei de Newton, digamos assim, se isso está acontecendo, se 1 provoca uma variação, né, do fluxo em 2, 2 também pode provocar uma variação em 1, e aí por isso esse nome de indução mútua. A autoindução é quando a força eletromotriz é provocada no próprio indutor. E a indução mútua é quando a força eletromotriz é devido a um outro indutor. Beleza? E aí a gente sabe que a fé induzida em 1, ela surge quando a corrente em 2 varia. E a fé induzida em 2, a fé induzida em 2, ela surge quando a corrente em 1 está variando. De modo que, para ser uma igualdade, né, a gente tem que colocar a constante, e essa constante é a indutância mútua, que a gente, de vez de chamar de L, a gente vai chamar de M, de mútuo. Beleza? Então, para ficar constante, a fém eletromotriz que surge em 1, ela surge devido à variação da corrente em 2. E a sua indutância mútua é a M que 2 faz em 1. E, analogamente, por definição, a fé induzida em 2 surge devido a uma variação da corrente em 1. E a constante de proporcionalidade é que a indutância mútua que 1 faz em 2, né? Sempre lembrando que a fé que surge, ela surge para se opor à variação do fluxo. Tá? Beleza? Então, se aqui a corrente aumenta, o fluxo é para diminuir. Se aqui a corrente diminui, o fluxo aqui é para aumentar. Né? De modo que a indutância mútua que 2 faz em 1 e a indutância mútua que 1 faz em 2 é exatamente igual. Beleza? A indutância que... Então, se você sabe uma indutância mútua, você sabe a outra. Não precisa ficar calculando. Tranquilo? Então, tá claro, né? O que é autoindução? É quando uma fém surge nela mesma quando a corrente nela está variando. E o que é uma indutância mútua? A indutância mútua é quando uma fém é induzida devido à variação da corrente em outra bobina. Tá claro até aí? Note que a indutância mútua não anula a autoindução, né? Já que a corrente está variando em 1, ela provoca também nela mesma uma autoindução. Além disso, como tem uma outra bobina próxima, além da autoindução, ela provoca a indutância mútua. Beleza? Fechou? E a indutância mútua tem o mesmo valor para cada um. Tá? É possível mostrar, fica aí como atividade para você mostrar que essa igualdade é real. Beleza? Você pode fazer novamente para o caso do solenoide. Então, para acabar, eu quero falar aqui rapidamente do princípio, né? Por princípio não, pela associação de indutores. E a associação de indutores também a gente vai ver, no caso, o circuito está em série, né? Ou o circuito está ou os indutores estão em série ou em paralelo. Então, no caso em que eles estão em série, né? Eu coloquei aqui 2 só por simplicidade, mas sem perda de generalidade. Quando você tem dois indutores com indutância L1 e L2, eu posso substituir esses dois por um único só. Você pode resolver isso aqui
pelo princípio, né, da conservação de energia, que a tensão não equivalente seria a soma de cada um. E você pode mostrar, né, quando você fizer que a tensão de um é igual à tensão do 2, né, a corrente que passa por eles, né, né, a tensão seria nada mais, nada menos do que o L1 DI dt, e no L2 seria o L2 DI dt, já que a corrente é a mesma, né? O DI dt é o mesmo, então ele poderia cancelar e só sobraria que a indutância equivalente para resistores em série seria a soma, tá? Então essa indutância sempre é maior do que o L1 e o L2, que se assemelha mais ao caso das resistências, né? Então, os resistores em série soma, indutores em série soma. Capacitores em série, o inverso da capacitância equivalente é dada pelo inverso da soma. Beleza? Para o caso dos indutores estarem em paralelo, tá? Novamente, sem perda de generalidade, estou considerando apenas dois. Você pode substituir esses dois por um só. Nesse caso agora, o que eles têm igual é a mesma DDP, né? E aí você pode usar a conservação de carga, né? A lei de Kirchhoff, né? Que é a corrente que chega e vai ser I1 mais I2. Mas como os indutores eles trabalham com a variação, então você deriva esses dois, vai ficar com DI de um lado é igual a DI1 dt e mais DI2 dt. E aí você coloca no lugar de DI dt a tensão sobre o indutor. Ok? Aí a tensão sobre o indutor, como a tensão é a mesma, as tensões vão ficar em cima e só vai sobrar as indutâncias embaixo. Então, para o caso em paralelo, a indutância equivalente, né, o inverso da indutância equivalente é dada pelo inverso da soma. Beleza? Caso você tenha mais de dois indutores em paralelo, você pode fazer que o inverso da indutância equivalente é dado pelo somatório de 1 sobre Li, onde o I vai de 1 até N, onde N vai ser o número de indutores em paralelo. Tranquilo, gente? Então, estamos chegando ao final desse capítulo, tá? Capítulo bastante importante, né? Mais uma equação de Maxwell vista e algumas aplicações. Novamente, dúvidas, deixe nos comentários ou me procura lá no Instagram, @profMarioRocha. Se gostou, não esquece de curtir e de compartilhar. E vamos para a próxima. Falou, valeu, fui!